Hora de falar sobre Yuri Alberto, o atacante artilheiro do Corinthians na atual temporada. 15 gols marcados em 48 jogos, tem sido muito criticado pela própria torcida do Corinthians. E no final de semana, na vitória contra o Vitória por 1-0, mais motivos para cornetadas. É que ele driblou o goleiro adversário e acabou perdendo um gol incrível, que depois foi anulado por impedimento, mas é mais uma jogada bem abaixo daquela com a qual o torcedor do Corinthians se acostumou. A grande verdade é que o Yuri vinha fazendo uma grande temporada até se contundir. Essa lesão aconteceu no fim do mês de maio e ele só conseguiu voltar no fim do mês de julho. Maio, junho e julho. Ele demorou 2 meses fora. E a partir do seu retorno, a coisa ainda não engrenou. Nos primeiros jogos, a questão física era muito clara. Ele tinha limitações em relação à velocidade, explosão. Isso já passou, mas ele ainda segue cometendo erros técnicos agora e não mais físicos, né? E essa percepção do torcedor do Corinthians é de que o Yuri Alberto dos bons tempos não reapareceu. Chegou a ficar 8 jogos sem marcar. Essa sequência foi quebrada com um gol na derrota para o Flamengo, depois ele marca um gol e dá uma assistência contra o Mirassol, e já são mais 3 jogos sem balançar as redes. O que você pensa sobre o Yuri Alberto? Você acha ele bom jogador, um grande jogador, ou um jogador comum? Já usa o espaço para comentário. Se puder, registra também qual seria a sua pedida para vendê-lo, caso fosse presidente do Corinthians. Bora fechar o vídeo para contar se existe alguma chance de Claudinho, meio atacante revelado no Corinthians, com passagem por Red Bull Bragantino, recentemente no Zenit e agora no Al Saad, se existe alguma possibilidade desse atleta voltar ao futebol brasileiro. Ele foi especulado em pelo menos 3 clubes diferentes. Grêmio e Corinthians demonstraram interesse e eu fui checar com representantes do atleta se existe alguma chance de um negócio avançar, antes de explicar que na metade da temporada passada, o Claudinho ele deixou o Zenit para virar reforço do Al Saad, clube mais rico do Catar. Pois bem, negociação de 20 milhões de euros, contrato até 2029, e nesses primeiros 6 meses, sob um novo clube, o Claudinho somou 17 jogos com 3 gols e 3 assistências, valor de mercado dele hoje de 15 milhões de euros, salário ainda maior do que nos tempos de Zenit, está faturando um caminhão de dinheiro. E é exatamente por causa dessa negociação alta de 20 milhões de euros e do salário astronômico que não dá para imaginar o Claudinho voltando ao Brasil tão cedo. Os clubes brasileiros que procuraram o pessoal da Elenco Esportes foram informados logo de cara que essa negociação é inviável, não há nenhuma intenção do Al Saad em se desfazer do jogador, e diante desse cenário o Claudinho vai aguardar pelo menos mais 1 ou 2 anos antes de voltar ao Brasil. Meio atacante de enorme qualidade, só 28 anos de idade, está fazendo o seu pé de meia para voltar ao Brasil um pouco mais para frente. Então, Claudinho é mais um daqueles que tem enorme bola, caberia por aqui, assim como Anderson Talisca e tantos outros, mas o retorno vai ficar um pouco mais distante. Se curtiu o vídeo, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente de Anderson Talisca. Existe alguma possibilidade de o Anderson Talisca virar reforço do Corinthians em 2026? A resposta é sim, apesar da dificuldade financeira pela qual passa o Timão. Talisca quer voltar ao Brasil em julho do próximo ano e tem colocado o Corinthians e o Bahia como prioridades. O Bahia, pela relação que ele construiu, foi um atleta formado no tricolor de aço. Corinthians, pelo fato de ser torcedor alvinegro desde a infância, ele já revelou em várias entrevistas a vontade de atuar no seu time do coração, até para realizar um sonho de infância. O grande ponto é, Corinthians terá capacidade financeira de contratá-lo? Nos bastidores e internamente, Corinthians trabalha para apresentar uma proposta ao Talisca a partir de janeiro. Vale a lembrança de que ele vai entrar nos últimos 6 meses do seu contrato na virada do ano. A partir daí poderá assinar um pré-contrato para virar reforço de qualquer time do Brasil ou do exterior. Nesse momento, no Fenerbahçe, temporada de 14 jogos, 4 gols e 1 assistência. Não dá para dizer que ele está feliz na Turquia, inclusive foi reserva na última partida, vitória por 1-0 contra o Stuttgart na Liga Europa, entrou apenas nos 4 minutos finais. O ciclo no futebol europeu aos poucos está se encerrando. E agora resta saber para onde é que ele vai jogar. O Flamengo é outra alternativa. O Flamengo namora a possibilidade de contratar o Talisca há bastante tempo e tem mais capacidade financeira do que o Bahia e do que o Corinthians. Timão que vai passar por uma reformulação importante para 2026. Já contei sobre 6 atletas que não ficam para a próxima temporada. Vou deixar o link para que você assista a esse vídeo a partir de agora. Você gosta do Talisca? Caberia no Timão? Só para arrematar de vez, em relação ao Corinthians,
O Timão venceu por 1-0, vitória fora de casa nesse sábado, colocando um ponto final em qualquer risco de rebaixamento. Agora é focar, eventualmente, na busca pela classificação para a Libertadores da América via Brasileiro, mas em especial nas semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que começam a ser disputadas a partir de 10 de dezembro. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians e o Sub-23 do Timão, que já foi extinto, não deixou saudades. Pelo contrário, deixou prejuízos e ações na justiça. Já são 11 processos contra o Corinthians por causa do time que foi formado em 2018 e extinto em 2021. Corinthians Sub-23, que participou sem nenhum sucesso dos campeonatos paulista e brasileiro de aspirantes. Não existiram títulos, a folha salarial era de quase 4 milhões de reais por ano, e além disso foram 11 processos movidos contra o Timão. Esses 11 processos já se transformaram em cobranças de 3 milhões 740 mil reais. Só para lembrar, o mais alto desses processos, movido pelo volante Cauê, que acaba de conseguir na justiça uma vitória. Ele vai ter direito a 2 milhões e meio de reais que serão pagos pelos próximos anos. E o Corinthians já criou uma lista de dispensas de atletas para a próxima temporada. Há necessidade urgente de redução de custos. Dessa maneira, o presidente Osmar Stabile, Fabinho Soldado e Dorival Júnior estão trabalhando numa relação de atletas que não ficam. Já dá para dizer que Romero, Charles, Félix Torres, Kaká, Héctor Hernandes e Thales Magno não permanecem para a próxima temporada. Jogadores caros que somados custam cerca de 3 milhões e meio de reais mensais. Dessa maneira, o Corinthians consegue baixar em mais de 20% a sua folha salarial, garantindo a possibilidade de reforços para o próximo ano e, ao mesmo tempo, entregando algo que o presidente Osmar Stabile tem cobrado, que é baixar custos. Romero tem contrato somente até dezembro e já é carta fora do baralho há algum tempo. Charles pode ser emprestado ou vendido, situação parecida de Félix Torres, que só não saiu ainda por falta de propostas. O Kaká foi comprado do futebol japonês, negócio extremamente caro que se transformou em processo, não faz parte dos planos e agora aguarda-se por ofertas para ele. Héctor Hernandes perdeu espaço no Corinthians e certamente vai acabar sendo negociado. Para completar, Thales Magno pertence ao New York City, está emprestado até o fim da temporada e será devolvido ao time americano. O Maicon faz parte dos planos da diretoria do Corinthians, embora as tratativas com o Shakhtar sejam complicadas. O Timão deve 1 milhão de euros à equipe ucraniana e pretende mantê-lo por empréstimo, mas vai depender dessa negociação com o time da Ucrânia. Sobre Angeleri, esse lateral interessa, tem contrato somente até dezembro e as conversas entre Corinthians e Angeleri para a extensão desse vínculo estão em fase adiantada. Desses nomes que eu citei que não ficam, você gostaria que alguém permanecesse no Corinthians? Ah, e sobre reforços, tem algum jogador que você acha que caberia no Timão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Quero falar agora sobre o Corinthians, que prepara mais cortes. Na semana passada, Alex Brasil e outros 2 funcionários das categorias de base foram dispensados. Nessa quinta-feira foi a vez de Lúcio Blanco, funcionário do Corinthians há 22 anos, ser dispensado. O Lúcio atuava como gerente de arrecadação da Neoquímica Arena, chegou a ser acusado de assédio moral, houve uma sindicância interna que não conseguiu confirmar as acusações. Ainda assim, em meio à necessidade de reduzir custos, Osmar Stabile o dispensou. E não vai parar por aí. Nas próximas semanas e até o fim do ano, a ideia é demitir funcionários do centro de treinamento do time profissional, das categorias de base e também do clube social. O momento seguinte será de redução de custos em relação à folha salarial do time principal. O Corinthians entende que não vai conseguir manter o atual custo se quiser se tornar um clube saudável. Dívidas do Corinthians nos 8 primeiros meses do ano já haviam elevado o custo e a pendência alvinegra para 2 bilhões e 700 milhões de reais, ao temor de que o Corinthians feche 2025 com mais de 3 bilhões de reais de dívidas totais. Só para registrar também que até julho o Corinthians já havia desembolsado 256 milhões de reais, com direitos de imagem, salários, premiações, entre outros. É o famoso gastos com pessoal. Se você divide 256 milhões por 7 meses, você chega à constatação de que o Corinthians está gastando 36 milhões e meio de reais com toda essa galera. Diante dessa realidade, o Corinthians vai precisar reduzir custos. E isso será atingido também, ou será
percebido também no departamento de futebol, com a saída de atletas que custam alto demais. Memphis Depay, em caso de qualquer proposta razoável, será convidado a aceitar ou ouvir com carinho tais ofertas. Hora de falar sobre uma nova parceria no Corinthians. O Timão deve rescindir nos próximos dias o contrato com a Índigo, empresa que administra o estádio da Neoquímica Arena desde 2018. A nova operadora não teve seu nome revelado, mas as negociações estão em estágio avançado. Essa empresa já se comprometeu a adiantar o dinheiro da multa rescisória de 11 milhões de reais, além de pagar um bônus ao Corinthians pelo acordo. A parceira também ficou de garantir 40% do faturamento líquido do estacionamento. Só para completar, o contrato com a Índigo é considerado lesivo pela atual diretoria. Tudo porque, entre outras coisas, a empresa ficou isenta de pagar aluguel sempre que não atingiu um determinado faturamento. Essa cláusula, obviamente, não estará presente no novo acordo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.